Quem também joga no mesmo horário do domingo, às 8h30 da noite, é o Ceará. O Ceará que vive um momento distinto do Fortaleza, vive um excelente momento, mas há muito tempo não vence em casa. Então pode voltar a vencer. Esse bom momento do Ceará é muito em função do aproveitamento fora de casa, né? E quando eu falo fora de casa, eu também incluo o jogo em que o Ceará vence o Fortaleza, mas o mandante era o Fortaleza no Clássico Rei, né, Caio? Eu acho que internamente isso tem que ser trabalhado de uma forma que não se vire um grande tabu, sabe? Claro, uma grande questão. Sim, sim. Até porque antes dessa reação fora de casa, antes do jogo contra o Vasco, essa sequência começa quando tem aquele 4x1 pra cima do Vasco, depois ganha do Bahia, aí consegue uma sequência invicta fora de casa, né? Dos últimos 5 jogos, só um empate contra o Santos e depois 4 vitórias. Porque o Ceará fazia uma campanha de meio de tabela baseada nos seus resultados como mandante até então. No primeiro turno, o Ceará só ganhou do Atlético Goianiense fora de casa. Então o time tem condições de vencer dentro de casa e também tem que analisar jogo a jogo, né? Dessa sequência você vencer em casa, o resultado mais devastador, vamos falar assim, foi perder para o Atlético Goianiense, que devolveu, né, o resultado do primeiro turno. Porque empatar com o São Paulo naquele momento, empatar com o Atlético Mineiro, embora o Atlético Mineiro tenha um aproveitamento fora de Belo Horizonte muito ruim, não é nenhuma tragédia. O jogo contra o Inter, se você analisar só o resultado, é que fica, perdeu mais um em casa e tal. Mas a produção do Ceará no primeiro tempo contra o Inter foi muito boa, era resultado pro Ceará, era jogo que se o Ceará tivesse tido, sei lá, 30% da eficiência que teve contra o Flamengo, ele teria aberto a vantagem no primeiro tempo e o desenho da partida seria outro, porque o Inter, como eu falei, comentando o jogo do Fortaleza, teria que sair de uma zona de conforto, teria que ser um time que se expõe mais, coisa que o Internacional do Abel não é de fazer tanto, o do Cudê até fazia. Então, analisar também o que aconteceu dentro desses jogos. O jogo que o Ceará jogou mal foi contra o Atlético Goianiense. Os outros, você tem que analisar o desempenho, e o desempenho não foi tão ruim. Agora, é um jogo para lá de traiçoeiro, contra uma equipe que é o 7º colocado do retorno, que também, a exemplo que eu falei do Inter, dentro da sua realidade, o pior passou para o Bragantino. O Bragantino é um dos times que mais investiu, mas viveu um momento de zona de rebaixamento. Hoje não, hoje ele olha para a Sul-Americana, que era o primeiro objetivo do time de Bragança. Tem tudo para ser um jogo bem legal, viu? Até pelo peso ser menor das duas equipes em relação a outros times, por exemplo, o jogo do Sport e Fluminense. É exatamente isso. Então vamos lá com o Danilão, trazer as informações do Ceará, atualizando a gente. Tudo bem, Danilo? Boa tarde para você. Ótimo, José. Sobre essa questão de o Ceará não vencer como mandante, né? Você até falou do jogo do Fortaleza, mas o mandante era o Fortaleza. Última vitória acontecendo no dia 24 de outubro, né? Aquele 2x1 sobre o Coritiba. E de lá para cá foram 7 jogos como mandantes, 6 pelo Brasileirão, 1 pela Copa do Brasil, ou seja, são mais de 2 meses sem o Ceará como mandante conseguir uma vitória. Os jogadores estão cientes disso. E como eles têm objetivos dentro do Campeonato Brasileiro, e o primeiro deles, eles querem chegar rapidinho, chegar aos 45 pontos, vencer em casa para chegar a esse objetivo é bem importante, né? Então o Guto também está conversando com os atletas sobre isso, fazer valer o mando de campo, vencer seu jogo em casa, contra um adversário, o Red Bull Bragantino também não está tão distante do Ceará. Então você mantém a diferença, aliás, se vencer, claro, amplia essa diferença, meio que tira o Red Bull Bragantino da sua briga. Tudo isso está sendo colocado em questão durante a semana para os atletas do Ceará, para esse jogo do próximo domingo, às 8h30 da noite. É a hora, né, que está sendo colocada na cabeça dos jogadores de voltar a vencer como mandante nesse Brasileirão. Legal, valeu, Danilo, obrigado pelas informações. Daqui a pouco eu volto com o Danilo, porque agora a gente fala sobre o Ceará, ainda continuando a falar sobre esse jogo contra o Red Bull Bragantino. O Ceará vem de vitória contra o Flamengo fora de casa, lá no Maracanã. O jogo de hoje jogo de domingo, perdão, tem um perfil diferente, né? E o zagueiro Thiago Panhussá, que fez uma partidaça contra o Flamengo, falou exatamente sobre a mudança de estratégia para vencer o Bragantino. A equipe do Bragantino é uma equipe qualificada também, né? A gente sabe da qualidade dos jogadores do Red Bull. Agora a estratégia talvez não seja a mesma, né? Acho que o professor vem trabalhando isso na semana. A gente foi jogar contra o Flamengo, a gente sabe da dificuldade que é lá. Então a equipe estava de uma forma muito mais reativa do que o normal, né? Por saber de toda a dificuldade que é jogar no Maracanã contra a equipe do Flamengo. Mas jogando dentro de casa, no Castelão, a gente sabe também que só a transição ela é pouco, né? Temos que
que também impor o nosso jogo, impor o nosso ritmo, né? Acho que a gente fez um grande jogo contra o Internacional. Por pouco a bola não entrou, mas as chances foram criadas. E eu acho que uma grande equipe é isso, né? Ela se adapta às dificuldades e ela se reinventa dentro de campo. Esse é o jogo fora de casa, né? O jogo que o Thiago se referiu, o jogo aqui Que na de Arena fato, Castelão. o Ceará teve muita chance no primeiro tempo.